O Senhor do Tempo assume o comando. Em 2025, Saturno Shaneshara, o qual significa aquele de movimento lento, que é o grande mestre do karma, governará o novo ano lunar, trazendo consigo lições profundas, maturidade e um chamado à responsabilidade. Essa palavra, Shaneshara, é uma palavra composta de Shanir, derivado de Shanair, que significa lento, junto com a palavra Chara, que significa movimento. Daí o significado do nome Shaneshara é aquele que tem um movimento lento. Bom, Saturno vai reger o ano lunar de 2025 e eu pergunto, o que você acha que isso significa para o mundo? Como essa regência afetará o seu caminho no período entre março de 2025 a março de 2026? Você tem alguma ideia? Bom, pessoal, com a regência de Saturno neste novo ano lunar, as pessoas devem se preparar para um ano de estruturação, desafios estratégicos e recompensas para aqueles que cultivam a paciência e a disciplina. Neste ano, nada será conquistado sem paciência e sem disciplina, sem esforço e sem perseverança. A roda do destino vai girar sob os olhos austeros de Shanideva. E eu pergunto a você, você está pronto para encarar o chamado do Senhor do Karma? Então, fique ligado, porque daqui a pouco eu vou revelar tudo sobre a influência de Saturno no ano lunar de 2025. Pois bem, o governante planetário do ano lunar será Saturno, e essa influência ingressa em 29 de março de 2025. O governante planetário de um ano em Jyotisha é estudado a partir do início do ano lunar, uma vez que é através da Lua, que é o Graha, que representa a mente, que as sementes de todas as ações nascem e vingam sobre a Terra. Esse mês lunar, o qual inicia o ano novo lunar, é sempre o mês Chaitra, e é a lua nova, que é chamada Amavasya, neste exato mês que marca o início do ano lunar. Em suma, o ano lunar não começa no dia 1º de janeiro, tá? O mês Chaitra começa sempre entre março e abril de cada ano. Ele não tem uma data fixa para iniciar, porque se fundamenta no calendário da lua e não no calendário do sol. E por isso não tem uma data específica, como, por exemplo, no calendário solar. Então esse ano Chaitra inicia em 29 de março de 2025 e esse dia vai cair em um sábado. Pelo fato de cair em um sábado, nós entendemos que o governante planetário do ano será o Senhor Shanideva, porque sábado é governado por Saturno. Ok? Entendido até aí? Bom, de acordo com Varaha Mihira, em seu Brihat Samhita, quando Saturno se torna governante planetário do ano, então o mundo irá sofrer com pessoas maléficas, com bandos de ladrões e grandes guerras. Ele menciona que vacas perecerão, a riqueza desaparecerá, haverá choro e grito de pessoas lamentando a morte de seus entes queridos em conflitos civis. Epidemias severas irão eclodir e atingir as pessoas. As nuvens serão dispersadas pelos ventos. As árvores sofrerão doenças. O céu ficará cheio de poeira, escondendo da vista os discos do sol e da lua. E os tanques, que são os reservatórios de água, ficarão secos em alguns lugares e em outros os rios transbordarão. As plantações que crescem perecerão por falta de água, mas em outros lugares elas prosperarão apenas quando alimentadas pela leve chuva enviada por Indra Devata. Ou seja, vamos entender melhor essa linguagem que Varaha Mihira usa para aquela época. Vamos entender no contexto atual. Quando ele menciona que vacas perecerão, ele quer dizer que em algumas regiões
haverá tanta seca que não será possível alimentar o gado e todos os outros animais que vivem da pastagem. Isso é claro, isso fica claro nessa passagem. E ele enfatiza que haverá seca em algumas regiões, mas em outras, haverá muita chuva, porque os rios transbordarão. Ou seja, a seca vai atingir apenas alguns países, enquanto outros países sofrerão enchentes. Varahamihira menciona ainda que haverá chuva, mas que essa chuva será suave quando enviada por Indra Devata. Então, isso significa que ele dá uma sugestão de remédio planetário para que no momento da seca em algumas regiões ou de enchente em outras regiões, que adorar Indra Devata irá afastar os males dessas catástrofes naturais. E fazendo isso, haverá, obviamente, uma leve chuva, que é uma chuva que traz prosperidade sobre as plantações, sobre os gados e não enchente e destruição. Essa é a dica que ele deixa para a pacificação de Saturno no que se refere às questões de eventos climáticos desastrosos que poderemos enfrentar esse ano. Ele também fala que conflitos civis e epidemias vão surgir pelo mundo e haverá choro em decorrência de luto. Isso quer dizer que, em meio às dificuldades por causa da escassez, os conflitos civis tendem a surgir porque o povo estará insatisfeito com seus governantes, culpando esses governantes pelo estado em que o país se encontra e não considerando, é óbvio, que isso seja um infortúnio da época governada por Saturno. Tá? Em seguida, ele fala sobre os eventos climáticos e as catástrofes naturais. Tá? Ele diz: nuvens serão dispersadas pelos ventos, as árvores sofrerão de doenças, o céu ficará cheio de poeira, escondendo da vista os discos do Sol e da Lua. Só estou aqui repetindo, tá? Para poder dar uma explicação melhor. Significa que será uma época de seca, porque Saturno é seco, e como Saturno traz doenças, essas doenças atacarão as plantações. Isso fica implícito quando ele fala que árvores sofrerão de doenças. Ou seja, de uma certa forma, a colheita será pobre em alguns países. Depois, ele menciona outro tipo de evento quando fala que o céu ficará cheio de poeira escondendo os discos do Sol e da Lua. Parece um tanto quanto apocalíptico essa passagem, mas ele quer indicar que pode haver grandes tempestades de areia, tufões, furacões ou mesmo explosões vulcânicas. E que quando ocorrem explosões vulcânicas, os vulcões lançam no ar, em determinadas regiões, onde eles são frequentes, grandes quantidades de poeira e cinza vulcânica, o que faz com que o Sol e a Lua fiquem cobertos naquelas regiões. Até aí tudo bem, tudo entendido? Então, mas quais países serão os mais afetados pelo olhar de Saturno? Vamos ver. Se nós levarmos em consideração que o ano lunar de Saturno vai ocorrer ao mesmo tempo em que Saturno ingressar em Peixes, e ele vai ingressar neste signo justamente no momento em que estiver em curso um eclipse solar, então nós temos aqui algumas pistas sobre os quadrantes do mundo que serão os mais afetados pelo olhar de Saturno. Efeitos de eclipse solar eu vou falar depois. Aqui eu estou falando sobre o ano novo lunar, tá? Quando a gente divide os signos em quadrantes, a gente coloca como referência Áries como leste, Peixes fica no sudeste, Touro, que recebe o olhar de terceiro, Saturno, representa o nordeste, Virgem, que recebe o seu olhar de sétimo, representa o noroeste, e Sagitário, que recebe o seu olhar de décimo, representa o sudeste, levando em consideração que Saturno está em Peixes, tá? Desses quadrantes mencionados, Nordeste e Sudoeste são os mais atingidos pela força plena do olhar de Saturno nessas direções. Por quê? Porque Saturno tem força de 100% nos olhares de terceiro e décimo, enquanto ele tem apenas 75% de força no seu olhar de sétimo. Bom, essas porcentagens, para quem não está familiarizado, significa que Saturno tem apenas 75% de força de olhar de desejo, porque ele é um planeta austero e de ascetismo. Porém, ele tem 100% de força de olhar para crescimento material, através da disciplina e responsabilidade, que são as casas 3 e 10, que são casas de crescimento material, chamadas casas upachayas.
E por isso Saturno é um dos planetas significadores de força física e coragem, significados pela casa 3, bem como de profissão e disciplina, significados pela casa 10, tá? Para alcançar os seus objetivos materiais. Ele é muito concentrado nesses objetivos. Agora, voltando às direções dos quadrantes, como eu estava falando anteriormente, essas direções representam tanto os quadrantes do mundo inteiro, quanto os quadrantes de um continente e até mesmo as direções dos quadrantes de um país em particular. Ok? Assim, se nós olharmos para o Brasil, que é o nosso país, as regiões mais afetadas pelo olhar de Saturno serão o Sudeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste. Destes quadrantes mencionados, o Brasil tem o Sudeste e o Nordeste, com São Paulo no Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E lá no Nordeste temos Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Bom, as outras regiões do Brasil, como Norte, Sul e Centro-Oeste, podem não ser tão afetadas assim pelo olhar de Saturno, tá? Outro ponto importante a ressaltar aqui nesse vídeo é que Saturno, ao ingressar no ano lunar, tá, ele estará transitando, né, por curva Bhadrapada, que é um nakshatra governado por Júpiter. E Júpiter, ele estará, nesse momento, ocupando a terceira casa a partir da posição de Saturno. Bom, o que isso significa? Significa que, inicialmente, o ano será fraco para questões financeiras, tanto para o nosso país quanto para o mundo em geral. Pois aqui eu estou considerando um benéfico natural, como Júpiter, em casa Upachaya, a contar da posição de Saturno em Peixes, que é o nosso protagonista, ok? Para quem não sabe, o Upachaya significa casas de crescimento material, e elas são as casas 3, 6, 10 e 11, e elas são as mais fortes quando ocupadas por maléficos naturais, e não por benéficos naturais como Júpiter. Por isso que eu falo que a situação financeira a nível mundial estará fraca no início do ano de Saturno, tá? E temos ainda um agravante aqui. Saturno sai do seu signo de domicílio, Imula Tricona, que é Aquário, tá? Estando forte nesse signo, e ele entra em Peixes, tá? Ele entra em Peixes, mas quando ele entra em Peixes, ele entra forte ainda. E nesse momento, como ele é um maléfico natural e sempre pronuncia um ano ruim, Varahamihira ensina que ele seria mais benéfico para a humanidade se no ingresso do ano solar ele estivesse ou perdendo uma guerra ou estivesse combusto. Nestes dois casos, os resultados malignos seriam mitigados, o que não é o caso dele, tá? Além disso, a ocorrência de um eclipse solar anular visível na África, Europa e Rússia vai contribuir para colocar esses países e continentes em crise, pois o ano lunar de Saturno e seu ingresso em Peixes vai ocorrer ao mesmo tempo em que estiver em curso o primeiro eclipse solar anular do ano. Então, só para finalizar aqui, eu vou parar esse vídeo agora, tá? E assim, sob o olhar atento de Shanideva, eu vou encerrar esse estudo nesse momento, que tem como base a sabedoria dos astros, mas essa jornada ainda está longe de acabar. No próximo vídeo, eu vou explorar como a regência de Saturno vai impactar cada signo do zodíaco, tá? Quem enfrentará testes de resistência, quem vai colher frutos da disciplina, quais áreas da vida de cada ascendente e lua exigirão mais esforço e maturidade, tá? Todas essas respostas estão no céu e eu estarei aqui para decifrá-las para vocês. Então, eu peço que vocês não percam o próximo vídeo e preparem-se para encarar o tempo, o destino e as lições de Saturno com sabedoria. Até lá, siga firme no seu caminho e se lembrem, Saturno não pune, ele ensina, tá? Agora, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deixe aqui a sua avaliação e lembre sempre de clicar em seguir, porque assim você vai receber a notificação toda vez que eu subir um vídeo no meu canal,
ok? Então aqui eu me despeço, Namaskaram e até daqui a pouco.